se é verdade do agro, se o agro é pop, se o agro é tech ou se o agro é ogro, né? Eu acho que o agro não tem culpa, não. Ele quer ganhar dinheiro. O problema é quem governa o país. Mas vamos lá, vamos ver se é isso mesmo. Hein? Aí, meu tema é esse aí. Por que o agronegócio bate recorde e a gente voltou para o mapa da fome, aí, como o Jean comentou aí, uma fala anterior aí. No Brasil, né, a insegurança alimentar voltou a crescer. Segundo uma pesquisa feita em dezembro de 2020, ou seja, tem um ano já, tem mais de um ano, que foi feita pela Rede Brasileira de Pesquisa e Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, naquela data, a gente tinha 20 milhões de brasileiros passando fome. E cerca de 117 milhões de pessoas, vocês não ouviram errado, o número é 117 milhões de pessoas sofrendo algum tipo de insegurança alimentar. Para a gente entender o que é insegurança alimentar, é importante conhecer uma definição de segurança alimentar, que é basicamente quando o país tem sob controle todos os fatores que possam causar a fome da sua população. Portanto, engloba a disponibilidade e acesso permanente aos alimentos, pleno consumo sob o ponto de vista nutricional e a garantia de que todas as atividades que envolvem a produção dos alimentos aconteçam. E se esses fatores falharem, geram a insegurança alimentar. Lembrando que, de acordo com a nossa Constituição, vamos lembrar dela novamente, a alimentação adequada é um direito fundamental. Bom, então vamos falar agora da produção, vamos falar do agronegócio. Jean, por favor, coloque a próxima imagem, isso. Essa é a produção brasileira de grãos. Tem muita informação aí, mas é possível observar que o gráfico só sobe. O agro alcançou uma participação de mais de 27% do PIB brasileiro em 2021, o maior percentual desde 2004. Mas não é novidade que a produção brasileira prioriza itens para exportação. Então, quase 20% de todos os grãos comercializados no mundo são brasileiros. O país está entre os 4 maiores produtores de grãos do mundo e é o segundo maior exportador de alimentos, atrás apenas dos Estados Unidos. Portanto, o Brasil, apesar de grande na agricultura, foca apenas em algumas culturas específicas, principalmente o cultivo de grãos usados em ração para animais. Um exemplo é a soja, que representa mais da metade da produção de grãos do país e não necessariamente é transformada em alimento para consumo humano. Além dos grãos, o Brasil é também um grande produtor de cana-de-açúcar, item que não está focado apenas na alimentação, já que é matéria-prima para o etanol. No caso das frutas, elas vêm se tornando um setor estratégico para o agronegócio brasileiro. E a produção vem se concentrando em multinacionais e grandes nomes do agronegócio. Somos hoje o terceiro maior produtor de frutas do mundo, atrás apenas da China e da Índia. E o setor, apesar da pandemia e da crise econômica, vem acumulando recordes de exportação nos últimos 2 anos. Mas por aqui as frutas estão cada vez mais caras e menos presentes na mesa dos brasileiros. Entre 2020 e 2021, o preço das frutas do Brasil acumulou uma alta de quase 30%, muito acima da inflação geral do período, que foi de 15%. E segundo dados do Ministério da Saúde de 2019, que não refletem aí, portanto, a piora na segurança alimentar durante a pandemia, apenas 1 em cada 3 brasileiros come frutas regularmente, e somente 23% consomem a quantidade recomendada. Outro setor que a gente não pode esquecer é o da proteína animal. E aqui a gente conhece o cenário não é diferente. O rebanho bovino brasileiro é o maior do mundo. E quando incluímos na conta a produção de aves e de suínos, o país passa a ocupar a 3ª posição mundial no mercado internacional, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Já em quantidade de carne exportada, o Brasil ocupa o 2º lugar, ou seja, uma boa parte da carne vai para fora do país. E essa tendência foi acentuada no ano passado pela alta do dólar,
que estimulou as exportações, reduzindo a oferta do produto no mercado interno. E pesaram também a seca, que piorou a qualidade do pasto e aumentou a necessidade de uso de ração, elevando o custo da produção, e um menor abate de fêmeas, que são mantidas pelos pecuaristas para produzir novos animais e aproveitar a alta de preços. Então, foi assim que o preço da carne disparou e sumiu do prato dos brasileiros mais pobres. Para termos uma ideia, em 2021, o consumo de carne bovina teve, dentro do país, uma queda de quase 14% em relação a 2019. Esse é o menor nível registrado para o consumo de carne bovina no país em 26 anos, segundo a série histórica da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, um órgão do governo, né? Então, a gente pode concluir que mesmo que o agronegócio se expanda, se tornando mais vigoroso economicamente, isso não significa que as demandas de alimentação e nutricional do Brasil estejam ou serão atendidas no futuro. Jean, coloca a próxima imagem, por favor. Esse é o índice de preço dos alimentos elaborado pelo Food and Agriculture Organization, FAO. Aqui, mais uma confirmação do que a gente está falando. Atualmente, as grandes empresas do agronegócio conseguem obter mais lucro vendendo a sua produção para outros países devido à alta do dólar, situação que ficou ainda mais atrativa na pandemia, pois alguns países, visando a sua segurança alimentar, começaram a reter produção e seguraram suas exportações de alimentos. E países importadores, com a mesma estratégia, começaram a aumentar seus estoques de alimentos. Com a oferta em queda e a demanda em alta, os preços internacionais chegaram ao maior índice em 100 anos. Acho que aí não tem 100 anos, mas chegou no maior índice em 100 anos. Bom, por aqui, né, no caso brasileiro, a gente não viu o governo propor qualquer estratégia de segurança alimentar. Muito pelo contrário, como a gente vai falar mais para frente. Então, a gente viu que o agronegócio brasileiro não tem a perspectiva de alimentar pessoas. É um grande negócio global. Portanto, a fome no Brasil não é resultado da falta de produção de alimentos. A fome no Brasil é uma questão política. Bom, se majoritariamente os grandes grupos do agronegócio estão focados na demanda internacional, de onde vêm os alimentos que chegam às mesas dos brasileiros? Vem do pequeno produtor e da chamada agricultura familiar. Eles são responsáveis pela maior parte da produção dos alimentos da cesta básica. Então, se eles são responsáveis pela maioria dos alimentos que formam a dieta alimentar básica da população, então a gente precisa agora falar sobre os principais fatores que fizeram o preço dos alimentos aumentarem tanto, a ponto de superar a inflação oficial. Para termos uma ideia, já tem instituição financeira aqui dentro que estima que a inflação de alimentos desse ano chega a 17%, que vai contribuir ainda mais para a fome do país. Então, além do aumento da demanda global e do câmbio desfavorável ao real, a gente teve o fenômeno da Laninha também, que impactou o clima global nos últimos 2 anos, fazendo a Conab, por exemplo, reduzir em 10% a estimativa de produção da safra 2021-2022 de grãos. Somando a isso, temos a elevação dos custos de fertilizantes, agravada pela invasão russa, né, na Ucrânia, e além desses fatores afetarem diretamente a remuneração dos pequenos produtores, afetam indiretamente sua renda com a redução do consumo por causa do empobrecimento da população brasileira. Vamos sair um pouco da questão econômica e entrar na política, porque o produtor de alimentos da cesta básica, como a gente viu, também se sente desestimulado por falta de apoio governamental. Primeiro, pela falta de crédito. O PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, foi criado em 95, por exemplo, tem até linhas de empréstimos com juros mais baixos, mas a maior parte do crédito concedido acaba não indo para a parcela da agricultura familiar que produz alimentos, e sim para produtores de commodities. De acordo com o Ministério da Agricultura, do total das contratações do PRONAF no ano agrícola 2021, somente pouco mais de 18% foram para produtos da cesta básica, como arroz, feijão, verdura, trigo, café e frutas.
Mais uma iniciativa que teria o objetivo de incentivar a agricultura familiar é o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, criado em 2003, mas segundo dados da Conab, entre os perfis de contratação, quase 80% são associações de agricultores, portanto, mais organizados, com mais recursos e que fornecem poucos produtos. Outro golpe na renda do pequeno agricultor foi o corte no Programa Nacional de Alimentação Escolar, que também fez com que a demanda na agricultura familiar caísse, pois 30% das verbas desse programa eram para aquisição de alimentos de pequenos produtores. Isso gerou mais fome e desemprego nas zonas rurais. Jean, o próximo gráfico, por favor. Isso, esse aí vai ser para fechar aí, que são os estoques públicos. Se a gente está no site da Conab, a gente consegue ver de outros produtos. Eu coloquei os que são os mais comuns aí, né? Arroz, feijão, trigo, café. E é o mais dramático porque a gente vai ver, está vendo aí o dramático derretimento dos estoques reguladores da Conab. Uma tendência iniciada, como a gente pode ver aí, com a crise no governo Dilma, que acentuou-se no período Temer e desceram praticamente a zero no atual governo. Os estoques reguladores públicos ajudam os produtores a escoar seus alimentos durante as safras e poderiam ter ajudado a equilibrar os preços dos alimentos durante a pandemia e agora nesse momento de alta, por exemplo. O estoque é um elemento de regulação da oferta, tanto no sentido de enxugar o excesso de produção, quanto para ser utilizado no momento em que há falta do produto. A Food and Agriculture Organization recomenda aos países que armazenem estoques equivalentes a 3 meses de consumo da população, com a finalidade de garantir a segurança alimentar nacional. Alguns pesquisadores defendem que os países devem ter pelo menos 6 meses de estoque. É preciso falar também que tem muitos economistas que são contrários aos estoques, pois eles geram custos de armazenagem. Mas, além de ser uma estratégia adotada por muitos países, incluindo os Estados Unidos e China, a gente somos um país pobre, e a gente precisa de um governo que mitigue os riscos alimentares da população. Vamos pensar no perigo de passarmos por uma adversidade climática grave com nossos estoques zerados. E o investimento e gestão não precisam ficar exclusivamente com o governo. É possível, por exemplo, construir parcerias público-privadas. Bom, resumindo, a priorização no atendimento à demanda de grãos de outros países, a inflação e a redução do poder de compra dos brasileiros, a falta de estratégia e os armazéns vazios, e também o desmonte dos programas que visam proteger a combalida agricultura familiar. Tudo isso ajuda a explicar o avanço da fome no Brasil. A classe média reclama, mas ainda consegue comer. Já a classe pobre agoniza com a insegurança alimentar. E o Brasil segue firme novamente no mapa tenebroso da fome. É isso aí, Jean.